Só para confirmar, vocês conseguem ver meu mouse, essa canetinha? Tá aparecendo pra gente sim. Pronto, perfeito. Vou começar então. Boa noite, meu nome é Henrique Brandão, eu sou mestrando da UFMA, né, na Faculdade de Farmácia, orientado pelo professor Samuel Pita, juntamente, né, em cooperação com a professora Tânia Downs, uma vez que parte do projeto, essencialmente a parte biológica, vai ser feita em parceria em outro laboratório. Eu vou, então, discutir sobre o capítulo 2 desse livro, né? Parte desse programa todo é para a gente discutir, se não todos, boa parte dos capítulos do livro, né? Para recapitular bem toda a parte teórica que ele traz. Esse capítulo, em particular, ele fala principalmente de biomoléculas, embora ele faça uma ênfase nas proteínas, né? Como uma das biomoléculas mais de ênfase na parte encílica, assim como revisitar alguns da teoria basal que a gente emprega no desenho de moléculas, né, na prospecção de fármacos baseado em tecnologias em si. Vamos lá. A primeira parte do livro, ele comenta sobre as biomoléculas em si, sendo elas, né, todas as moléculas que têm alguma ênfase, um papel biológico. Né? Eles estão incluindo as proteínas, lipídios, carboidratos, os ácidos nucleicos, né, como o DNA, e as pequenas moléculas também. Os lipídios, eles então se referem a esses ésteres de ácido gráfico, né, de cadeia longa. Eles podem ser principalmente classificados pela saturação, né, no sentido de ser um lipídio saturado ou insaturado, que vai impactar diretamente na conformação dessa molécula, né? Os açúcares, né, os carboidratos, são moléculas formadas por pelo menos 3 carbonos, hidroxilas, e essa terminação pode ser ou uma acetona ou um aldeído, que é o que diferencia, né, e classifica dois grandes grupos para os carboidratos. Os ácidos nucleicos, então, eles se referem a uma estrutura primária, né, formada por uma base nitrogenada, um açúcar e fosfato, que ele forma, né, uma cadeia polimérica para formar tanto o DNA quanto o RNA, duas grandes biomoléculas que praticamente coordenam todo o metabolismo basal de uma célula, né, em todas as condições, e as pequenas moléculas, que pelo livro ele se refere a todos os compostos, né, com menos de 900 Daltons, que é aí que se encontra boa parte dos fármacos, né, que são essas pequenas moléculas, né, os ligantes que a gente vai investigar a afinidade, a interação, a atividade biológica. E, não menos importante, a última biomolécula que ele enfatiza são as proteínas. Eles são, então, polímeros de unidades básicas, né, os aminoácidos, que são estruturas individualmente formadas por carbono, um ácido carboxílico, amina, um radical e hidrogênio, que em cadeia ele vai acabar formando várias estruturas de enovelamento para formar uma conformação específica, né? Daí ela conseguir ter a ação biológica dela, enfim, toda a parte que eu vou, no caso que a gente vai discutir um pouco mais para frente. O importante aqui é enfatizar a importância das interações, tanto para a conformação biológica da própria biomolécula, ênfase nas proteínas, quanto para a ação biológica em si. O ligante, a ação biológica decorrente da interação ligante-proteína é principalmente pelas interações que ele consegue realizar dentro do sítio. Daí o livro ele faz duas grandes classificações, né, que são as interações covalentes, as efetivamente entre átomos, são as ligações basais que formam as estruturas de modo geral, e as interações não covalentes, também chamadas como intermoleculares. São interações muito mais fracas do que as covalentes, mas têm uma enorme importância tanto para a conformação
quanto para a interação, né, fármaco-receptor e, consequentemente, para a ação biológica. Essas interações intermoleculares, ele separa em as ligações de hidrogênio, as interações de Van der Waals, as pontes salinas e as interações eletrostáticas. Lembrando que quando ele fala interações de Van der Waals, ele está se referindo tanto às interações hidrofóbicas, né, as forças de London, quanto às interações do tipo dipolo induzido, né, que é quando eu tenho uma região densa eletronicamente que consegue formar polos induzidos, né, regiões com uma densidade maior e outras com uma densidade menor, que é no caso muito comum em anéis aromáticos ou algumas cadeias longas. Aqui, então, ele entra na forma como a gente conseguiu enxergar essas interações e formular cálculos, né? E a partir desses cálculos, que é através do qual a gente consegue prever as interações fármaco-receptor ou antecipar a afinidade, as conformações ativas e estáveis e afins. Existe, então, né, o livro ele separa 2 grandes blocos que eu consigo enxergar essas interações intramolecular e intermolecular, que são a mecânica molecular, que é quando eu enxergo os compostos de maneira estática, e a dinâmica molecular, que é quando eu calculo, né, dentro de todas essas interações, o fator tempo e as diversas conformações que a molécula, a proteína, consegue adotar no espaço. É naturalmente uma abordagem mais próxima da realidade, só que você enxergando a interação fármaco-receptor, ela não é rígida, né? Ela não é fixa. Ao mesmo tempo que a molécula interage, ela consegue mudar um pouquinho, né? Mexer um pouquinho dentro do sítio. E todas essas pequenas vibrações, idealmente, precisam ser levadas em consideração para eu compreender melhor essa interação. A questão é que é uma análise muito mais complexa, né? Demanda muito mais poder computacional, já que tem muito mais variáveis em questão. Quando eu ver, né, que a questão de cálculo ele pode ser um pouco mais complexo. Vamos lá. Sobre como as energias elas são vistas, né? Tem, como eu falei, as energias de interação, no caso, as intramoleculares, né? Que eu preciso pegar aqui. Eu preciso enxergar ela, no caso, no que ele chama de modelo bola e mola, que é 2 átomos ligados por essa interação covalente. Eles não ficam rígidos, né, presos no espaço. Eles têm alguma flexibilidade. E todas essas possíveis conformações, né, quando as moléculas se afastam ou se aproximam, né, nesse movimento de vai e vem, o ângulo diedro, enfim, todos esses movimentos possíveis, eles precisam ser contabilizados para eu entender bem qual a melhor conformação, né, a conformação ideal e mais estável de uma molécula ou de uma proteína. Daí, né, como eu falei, tem várias seções de cálculo, 2 leis, 2 cálculos que destacam, que é a lei de Hooke e a função potencial de Morse, que se refere respectivamente à interação quando existe a interação ou quando essa interação é rompida. Enfim, todas essas interações eles dizem diretamente sobre a flexibilidade e principalmente o grau de liberdade que a interação e, consequentemente, a molécula vai ter no espaço, né? A gente sabe bem que, por exemplo, quando eu tenho uma dupla ligação, que é uma interação rígida, né? Já que a densidade ela se concentra entre esses 2 átomos, ele tem um grau de liberdade muito menor, né? A interação, a ligação é mais rígida,
isso limita bastante o grau de liberdade que essa molécula tem. E daí, né, eu consigo empregar esses conhecimentos em várias outras ferramentas, que muito provavelmente a gente vai ver mais à frente no livro, mas que deriva principalmente desses conhecimentos, né? Então, por isso que é importante a gente compreender bem as interações no caso, desde do nível basal, né, para compreender as ferramentas que vão vir mais para frente. Quanto às interações intermoleculares, como eu já tinha falado, né, se refere à energia de interação eletrostática, que é quando parte da molécula possui carga. As interações de Van der Waals, que podem ser, né, a de força de London ou a de dipolo induzido. E, finalmente, na energia de ligação de hidrogênio, que é principalmente quando tem um átomo doador ou aceptor, que é, no caso, são átomos que têm uma densidade eletrônica, como um par de elétrons livres no oxigênio, que consegue receber, né, o hidrogênio quando esse está ligado a um outro átomo mais eletronegativo. Eu tenho uma região, né, mais densa eletronicamente e outra mais pobre, que no caso seria o hidrogênio. Como é uma interação muito comum em meio biológico, muito forte, né, e tem muito impacto biológico, a gente chama esse tipo de interação nessas condições. No caso, a gente isola, né, numa categoria própria, já que ele tem tanta importância. Mas seria, né, um dipolo também. Agora que a gente entende como que a proteína, né, a molécula, interage consigo mesmo e com o meio, entra dois grandes modelos, que é, no caso, a forma como vou enxergar a molécula em meio biológico. Seriam os modelos de solvatação. Até porque a gente sabe que meio biológico, praticamente sempre a gente precisa enxergar em água, que é um meio hidrofóbico e com propriedades de elétrica, no sentido que ele consegue receber uma carga, enfim. E por isso que eu preciso considerar ele nos cálculos, na conformação, na interação e as energias relacionadas. Os dois modelos de solvatação principais são os modelos explícitos, que é quando eu represento explicitamente uma molécula de água no cálculo, né, como a gente pode ver na imagem, cada um desses pontinhos são essas moléculas de água, eu explicito elas e considero elas no cálculo uma, ou os modelos implícitos, que é quando eu assumo, né, o que a proteína está solvatada no meio contínuo com uma propriedade de elétrica e hidrofóbica, que seria a água. Ele é um pouco mais simples, já que eu não preciso representar molécula por molécula, né, ponto por ponto, mas ele é menos representativo. Daí entra um dos modelos principais desse de solvatação implícita, que é o modelo de Poisson, Poisson-Boltzmann, que calcula, né, esse campo potencial eletrostático, seria essa camada de solvatação aquosa. E uma vez que eu compreendo todas as interações possíveis, que eu tenho um conceito que eu chamo de energia de ligação, que se refere especificamente na interação da minha micromolécula, né, minha pequena molécula dentro do sítio. Isso, né, essa interação, ela vai ter um chamado da energia livre de ligação. É quando eu somo todas as interações necessárias para manter a conformação estável da molécula e da proteína e a nova conformação, né, desse complexo fármaco-receptor. Se for uma interação boa, né, espontânea, eu preciso que sopre
energia, depois que eu somar todos aqueles cálculos, né, que eu tinha explicitado mais para trás. Se o somatório tudo for um valor negativo, significa que é uma interação espontânea, né, e que seria positivo. O insight que a gente precisa tirar aqui é que através desses cálculos, né, de compreender todas as interações que a molécula precisa fazer, que a proteína precisa fazer e que é decorrente da interação fármaco-receptor, me permite quantificar essa interação. E por quantificar, eu consigo comparar moléculas diferentes. E esse, no caso, é o embasamento de muitas das ferramentas que atualmente são empregadas. Existem duas abordagens principais, né, para enxergar essa energia de ligação, que é o método de via e o método de ponto final. Aí tem várias minúcias, né, como, por exemplo, a área de superfície de Poisson-Boltzmann, que usa a mecânica molecular, aquela primeira, né, que enxerga a interação rígida, e a área de superfície de Born, que é no caso, uma outra metodologia já da mecânica molecular, né? Enfim, tem vários métodos diferentes para enxergar essa interação. Agora sim, né, uma vez que eu entendo o comportamento das biomoléculas, as interações e como que eu consigo compreender as conformações, estabilidade de conformação, enfim, eu consigo aplicar para todas as ferramentas de desenho de droga, né, de prospecção de fármacos em sílico, auxiliado por computador. Eles aplicam todos esses conhecimentos que o capítulo trouxe até então, né, da compreensão das interações, classificação, condição e tal, para prever a fármacos, no sentido de prever moléculas que vão conseguir ter uma boa ação biológica ou ter um bom encaixe dentro de um alvo biológico, né, de estrutura tridimensional conhecida. Existem duas grandes vertentes para a prospecção de fármacos baseada, né, ou auxiliada por computador, que é quando eu possuo um alvo macromolecular, ou quando eu não possuo ele, né, eu baseio unicamente no ligante, que é as duas vertentes, SBDD e LBDD. No LBDD, quando eu não tenho informação do alvo, eu consigo ainda assim, baseado em compostos que têm a mesma atividade biológica, eu consigo prever outros compostos, né, novos compostos. As duas metodologias mais conhecidas é a relação, no caso, a relação estrutura-atividade quantitativa, o QSAR, que é quando eu, baseado em compostos que eu sei a atividade biológica, eu quantifico descritores, né, eu quantifico parâmetros essenciais nessas moléculas para prever outras moléculas que se encaixam, né, nessa previsão e que, por consequência, poderiam ter a mesma ação biológica. Uma outra técnica, que é inclusive o que eu emprego no meu mestrado, é a construção de um modelo farmacofórico. É bem semelhante, um pouco mais simples. Eu pego moléculas que têm a mesma ação biológica, comparo elas, alinho elas e encontro todos os descritores, os grupos, as regiões que são iguais em todas essas conformações ativas que eu conheço. Cada um desses conjuntos de descritores que conseguiu alinhar todos os compostos à questão da hipótese farmacofórica. Dessa forma, eu consigo abstrair um modelo que é o descritor, caso uma região que faz interação aromática, uma região aceptor de ligação de hidrogênio, enfim, e a disposição desses descritores no espaço, essa abstração que eu chamo de
da minha hipótese farmacofórica. Esse conjunto, os descritores e a distribuição desse espaço, que eu posso empregar para selecionar de um banco de dados moléculas que se encaixem e potencialmente tenham a mesma ação biológica desse meu conjunto treino, desse meu conjunto inicial. Enfim, são duas das principais estratégias que a gente tem quando a gente não possui o alvo. Quando a gente tem um alvo, eu tenho uma outra vertente, são outros programas, né, que eu consigo encaixar moléculas dentro do sítio ativo. Geralmente eu conheço tanto a estrutura tridimensional quanto o ligante endógeno. Eu comparo a interação no sítio ativo, comparo em relação ao ligante endógeno com meus compostos e vejo se meus compostos conseguem uma interação melhor, né, conseguem interagir mais ricamente dentro do sítio. E a partir disso, né, dessa comparação, também eu conseguiria prever e planejar novos fármacos que tivessem a mesma ação biológica. No fim, são várias ferramentas que eu tenho para me antecipar e auxiliar na busca de compostos que sejam ativos. Por muito tempo, a forma principal que a gente fazia isso era, no caso, no bruto, né, de pegar várias moléculas diferentes, testar em uma dada ação biológica, ver se ela tinha ou não, e a partir daí, né, se tivesse, a gente tentava avaliar a atividade biológica desses derivados. O que era uma rota muito mais longa, muito mais cara, já que eu precisava fisicamente da molécula, testar ela, precisava dos recursos, da metodologia do tempo, muito do qual hoje, com a metodologia em si, é que eu consigo driblar e acabo testando apenas moléculas que tenham mais potencial, né, depois de toda essa etapa de seleção. Então, atualmente são as ferramentas que a gente tem para otimizar a busca de compostos. Em relação ao SBDD, né, que é quando eu tenho o meu alvo, a metodologia que a gente tem principal é o de docking, o de acoplamento molecular. Existem vários tipos de docking. O primeiro que surgiu foi o docking rígido, que é quando eu considero tanto a minha molécula quanto a minha proteína como rígida, né? Eu não avalio as diversas conformações que elas podem adotar, o que na época foi mais uma limitação computacional mesmo, né? Porque é muito complicado, envolve muito mais cálculo se eu avaliar várias conformações diferentes, e naquela época a gente precisava, né, se limitar a um docking rígido. Hoje já existem várias variações, que é, por exemplo, o docking semi-flexível, que eu permito avaliar diversas conformações do ligante, até o docking flexível. Existem ainda várias diferentes metodologias desses três grandes blocos, né? O rígido, semi-flexível e flexível, que é, por exemplo, no caso do semi-flexível, eu tenho as técnicas de busca sistemática e as técnicas de busca estocástica. A sistemática, né, são várias variações, por exemplo, a pesquisa exaustiva, que é quando eu avalio brutamente todas as possíveis conformações. A pesquisa baseada em fragmento, que é quando eu pego a minha molécula e fragmento, ou no caso eu avalio apenas parte dessas moléculas, o que me facilita, consigo antecipar uma conformação boa quando eu fragmento em menos etapas do que se eu for forçadamente testar todas as conformações possíveis, né? Seria uma metodologia para facilitar, para minimizar os cálculos e conseguir um resultado fiel, bom, com menos etapas. E, finalmente, a metodologia do conjunto conformacional, né, que é semelhante ao rígido, mas ele tem uma metodologia um pouco mais eficiente. Para as técnicas de busca estocástica, que seria uma metodologia mais sofisticada que a gente tem, por exemplo, o método de pesquisa tabu, que é quando eu inicio com várias conformações aleatórias
faço o acoplamento e acho que não tem um bom resultado, eu removo e continuo apenas das que tiveram bons resultados. E aí sigo fazendo esse processo, né? Eliminando as interações ruins até selecionar a melhor, no caso, encontrar a melhor conformação possível. E no caso, o método do algoritmo evolutivo, que, se não me engano, é a metodologia empregada do Dr. Inclusive, se não me engano, desse Autodoc, que é quando eu começo, novamente, em uma conformação aleatória, uma única, faço uma modificação em um ponto, vejo se o resultado, né, se a afinidade melhora ou piora. Se melhorar, eu continuo. Se piorar, eu retorno. E aí, por isso que ele chama do algoritmo evolutivo, né? Eu sempre continuo as conformações filha que tiveram resultados e elimino, né, ou seleciono as que tiveram um resultado ruim ou pouco promissor. Finalmente, tem as técnicas do docking flexível, que é os de mais ponta que a gente tem. Naturalmente, são os mais complicados, já que a proteína é imensamente mais complexa e maior do que a minha micromolécula e envolve uma série de dados, né, de informações muito maiores, né? Não à toa, a gente precisa de um poder computacional muito maior para fazer para empregar esse tipo de metodologia. Mesmo para o docking flexível, tem várias metodologias diferentes, né, que tentam minimizar um pouquinho, no caso, avaliar de fato a proteína em modo flexível, mas tentando otimizar para diminuir esse número de etapas necessárias para conseguir um bom resultado. Por exemplo, o uso da conformação de proteína única, né, que é o meu soft dock, ou a da flexibilidade de cadeia lateral, ou o emprego da técnica das múltiplas conformações de proteína, que é o uso de uma grade, no qual lá eu permito a flexibilidade da proteína, né? Dessa forma eu consigo minimizar todas as conformações possíveis, mas ainda assim avaliar alguma flexibilidade. Finalmente, quanto ao resultado que a gente enxerga, eu coloquei aqui, inclusive, o resultado que a gente enxerga pelo Doctor. Eu posso quantificar essa interação farmaco-receptor por uma função de pontuação, ou score. A partir do valor de afinidade, com quão bem a minha micromolécula se encaixa dentro do sítio, eu consigo comparar uma molécula com outra. Caso, assim como a gente viu lá atrás, serve para eu conseguir quantificar e comparar compostos diferentes, né? Eu atribuo valores a essa soma de interações fármaco-receptor e consigo, dessa forma, né, prever qual dos compostos investigados teriam uma interação melhor. O cálculo, né, que eu entrego para avaliar e pontuar, né, gerar essa função de pontuação, pode ser um cálculo baseado em campos de força, que é realmente empregando todos aqueles termos, né, de interação intermolecular, energia vibracional, enfim. As funções de pontuação empírica, que é quando eu uso moléculas com ação conhecida, eu treino, né, esse meu modelo, e a partir disso comparo, né, com a molécula investigada através de valores tabulados. E, finalmente, a função, no caso, as funções de pontuação baseada em conhecimento, é quando eu tenho uma interação fármaco-receptor conhecida, próxima dessa que eu estou investigando, e uso ela como parâmetro para avaliar essa minha nova interação. Esse é ainda o mais recente, né, as funções de pontuação baseado em aprendizagem automática, que é quando eu uso inteligência artificial para otimizar esse processo, né, de quantificação e de score que eu emprego nessa afinidade fármaco-receptor.
é um dos mais complexos, né? Precisa de uma série de conhecimentos específicos, mas consegue resultados muito mais promissores, né? Mais próximos da realidade. E aqui eu termino a apresentação. Henrique, obrigado aí pela apresentação. Realmente essa parte dos conceitos que são trazidos aí nesse capítulo vão embasar a grande maioria das técnicas que a gente trabalha no laboratório. E essa parte é importante porque justamente se a gente não compreender bem esses conceitos, talvez a aplicação das metodologias que a gente faça posteriormente, cada um nas suas áreas de pesquisa, possa ser um pouco mais dificultada, né? Essa parte o autor trouxe uma abordagem um pouco mais didática, né, voltada para um tema bem árido, que é a questão de potenciais, campo de força e a explicação das suas funcionalidades, tanto na forma matemática quanto na forma também descritiva, isso é importante. E aí, no caso, a gente vai tentar trazer aqui algumas dúvidas de alguns conceitos que o autor traz no capítulo que são relevantes para a gente entender um pouco melhor o que a gente traz do entendimento desse texto, né? Quem quiser participar pode utilizar o chat aí, pode utilizar também o áudio se precisar.